as crianças podem ir para a salinha, né? Se elas precisarem, né? Caso necessitem, tá bom? Nós não estamos com um grupo gigante, né? Mas elas podem também estar lá nas suas salinhas. Mas ontem nós falávamos um pouco sobre a ressurreição e o que é a ressurreição. Eu dei 3 palavras para vocês ontem, para a gente gravar e não esquecer mais. Que a ressurreição, ela é o quê? Perdão, diga perdão, recomeço e libertação. Então, nós lembramos que Jesus Cristo na cruz do Calvário, Ele morreu, perdoando os nossos pecados, levando sobre si as maldições, as lutas que nós enfrentamos aqui. Ele levou sobre si para que hoje eu e você pudéssemos ter acesso. Então a ressurreição, ela traz sobre nós perdão, mas ela também traz sobre nós recomeço, certo? Ou seja, o início de algo novo. E o que é esse algo novo? É a nova vida em Cristo que nós temos a partir do momento que Jesus começou a habitar em cada um de nós. Obrigado. E também nós queremos sempre relembrar que a ressurreição traz sobre nós a libertação de tudo aquilo que o inimigo tentou aprisionar o povo de Deus, a humanidade de forma geral, tentando fazer com que todos estivessem presos e que não tivessem acesso algum ao Pai. E Jesus se fez a aliança e trouxe sobre nós a libertação. Então a ressurreição não é apenas um ato que muitos pensam simbólico da Páscoa. Ele tem muito mais do que isso. E nós precisamos também entender que a Páscoa não é o fim de uma história, certo? A Páscoa não é o fim de uma história, muito pelo contrário, ela é o começo de uma nova vida. Então hoje, como tema, eu quero trazer para vocês que Jesus, ele vive em nossa vida depois da Páscoa. Diga assim: Jesus vive em minha vida depois da Páscoa. Então veja o que é a Páscoa, né? Nós passamos os últimos 3, 4 dias atrás em feriado, né? Em descanso, em um monte de atitudes que tivemos e vimos as pessoas fazerem, reunião de família, alguns no silêncio na sexta-feira, né? No sábado todo mundo sente a dor e no domingo celebram. E na segunda a gente volta a trabalhar. Foi o que aconteceu hoje. Voltamos às atividades normais. E a Páscoa, ela continua, como eu falei ontem à noite no final do culto. A Páscoa continua na nossa vida. Por quê? Porque Jesus, ele ressuscita, mas ele continua vivo dentro de nós. E ele precisa manter-se vivo em cada um de nós. E quando eu falo de manter-se vivo, é que ele precisa estar atuante dentro de nós. Para ele ser atuante dentro de cada um de nós, nós precisamos buscar a face dele. Nós precisamos querer a face dele. Eu estava ouvindo algumas palestras, alguns podcasts nos últimos dias, e o que eu tenho ouvido falar muito, em muitos preletores, pastores, eles têm falado que nós estamos vivendo um dos últimos momentos em que a igreja consegue vir, né, o povo consegue vir à casa de Deus para adorar, para buscar a Ele. Nós estamos vendo também nos últimos dias assim, as pessoas esfriando-se espiritualmente. Por quê? Porque elas têm deixado a parte de Deus, a parte de buscar Jesus Cristo, como uma segunda, terceira, uma quarta opção. Isso tem esfriado nos últimos dias. E eu vejo que Jesus dele é muito lembrado pela população, tanto na Páscoa como no Natal. E aí o que acontece? Nós vemos as pessoas todas sensibilizadas nessa época, mas durante os outros dias do ano não estão. E o que o Senhor hoje quer trazer para nós é que a gente precisa manter Ele vivo dentro de nós. E aí eu faço uma pergunta para você: se Jesus está vivo em cada um de vocês, isso tem mudado a vida de vocês? Se Jesus está vivo dentro de cada um de nós, tem mudado alguma coisa na nossa vida? Você tem mudanças na tua vida com Jesus dentro de você? O que mudou na sua vida? Queria que vocês me falassem algumas palavras assim. O que mudou para você quando Jesus entrou na tua vida?
Tudo é legal, né? Porque é tudo. Mas me digam outras palavras. Mudou o caminho, trouxe paciência, trouxe escolhas, saiu o medo. Todos esses pontos vocês têm vivido, correto? E não é só estas palavras, mas acredito que em muitas outras ações nós também temos mudado em muitas coisas. E eu quero compartilhar com vocês um texto que está lá em Romanos, no capítulo 6. Você que tem a sua Bíblia, Romanos capítulo 6. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Fica bem fácil aí, bem quase no começo do meio do Novo Testamento. Romanos capítulo 6, versículo 4. Olha só o que a palavra de Deus nos fala. Quem achou, diga eu achei. Está fraquinho ainda. Vamos ver se acharam. Vamos lá. Diz assim, ó. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Ou seja, a partir do momento em que ele coloca para nós que a partir do momento em que eu e você fomos às águas, quando nós nos batizamos, nós mergulhamos ali uma situação simbólica de que o velho homem, a velha mulher morrem para este mundo em qual eles viviam e agora eles vão renascer em uma nova vida, uma vida transformada, uma vida de testemunho aonde Jesus Cristo habita, ou seja, nós sepultamos o velho homem, o velho eu, e agora renasce este novo homem, essa nova mulher. Uma nova vida há em nós. Então, se Jesus vive em nós, uma das primeiras coisas que eu e você precisamos sempre colocar dentro do nosso coração é que eu e você temos uma nova vida. Ponto. E o que é ter uma nova vida? É eu não querer fazer mais aquilo que antes eu fazia e que me fazia perder-me, né, na vida, que me fazia ter pensamentos errados, que me faziam sair fora do plano e do projeto de Deus. Pastor, mas hoje todo mundo faz o que era antigamente e está praticando hoje. Isso é normal? Não, isso não é normal, gente. O que tem acontecido hoje, e o que eu vejo também acontecer, é que todo mundo foi aceitando um monte de coisa. As pessoas foram dizendo, não, isso não tem problema, isso podemos trazer para os dias de hoje. Não, isso aí é coisas de religião, a religiosidade da igreja fez a gente não querer aquilo, mas não tem nada a ver, nós podemos trazer para os dias de hoje. E eu quero dizer para vocês que hoje as igrejas estão pagando um preço alto por isso. Por quê? Porque as pessoas trouxeram aquela situação que não era mais para estar sobre elas e hoje estão carregando peso. Ou seja, a nova vida não aconteceu. A nova vida foi só algo simbólico. A nova vida acontece aqui dentro, porque eu deixei que Jesus Cristo habitasse e eu morri para o velho homem e eu nasci em Cristo Jesus. A ressurreição, ela foi isso que Jesus fez. Ele morre, mas ele diz para a morte, viu, você não tem poder sobre mim. E aí o que ele faz? Ele ressurge e mostra para a morte que ele não está aprisionado lá, mas ele está vivo em nosso meio. Ele está vivo dentro de nós. Quando falamos da ressurreição, quando falamos dessa nova vida, não é apenas uma pequena reforma comportamental que está dentro de nós. Não é apenas algo religioso, que muitos hoje acham que é. Ressurreição, gente, não é apenas um momento, ela é uma transformação na nossa vida. Por quê? Porque Jesus está vivo dentro de mim. Então, se a pessoa ainda continua falando besteira, se a pessoa continua falando palavrão, se a pessoa continua se corrompendo com o mundo, Jesus está vivo dentro dela? Posso dizer, vocês disseram que não, realmente. Mas a gente pode dizer assim, tem uma parte dessa pessoa que está vivo, Jesus está vivo, mas tem uma outra parte que não está vivo. Por quê? Porque ele não aceitou a transformação completa.
Nós precisamos aceitar a transformação completa. Se eu morri para o velho homem, não posso ressuscitar com as bagagens antigas. Não posso viver aquela cena, né, do clipe do Michael Jackson, do Thriller, né, que todo mundo sai da cova e começa a andar. Porque isso não existe. Você morreu, morreu. Mas ressuscitamos em uma nova vida, por quê? Porque Cristo está dentro de nós. A velha vida ficou lá na cruz do Calvário. Aquele velho homem, aquela velha mulher, aquela vida que nós tínhamos, ela não vive mais em nós. Por quê? Porque eu entreguei tudo na cruz. E Jesus que começa a fazer uma nova transformação dentro de mim. Antes eu reagia com raiva, e agora eu estou vendo que eu consigo perdoar. Então isso é transformação de vida. Antes tínhamos raiva, mas se hoje você não tem mais aquele sentimento e você consegue perdoar, é porque Jesus está vivo. Você tem sido uma nova criatura. Antes eu vivia sem direção, eu perambulava pela vida. Tem uma música que fala assim: eu perambulava pelas ruas da cidade, de mal a pior, de mal a pior. Isso era na minha época, nos anos 90, tá? Tinha uma banda que cantava assim, ou seja, para evangelizar. A gente evangelizava na rua, né? Tinha mais facilidade. Hoje já não é mais assim. Hoje as pessoas não estão nem aí quando a gente fala de Jesus na rua. Mas antigamente as pessoas davam atenção. Mas antes nós tínhamos uma vida sem direção. Mas quando Jesus muda a nossa vida, nós começamos a ter propósito. Vocês estão aqui hoje por um propósito. Qual é o nosso propósito de estar aqui? É buscar a presença de Deus, é buscar o conhecimento da palavra de Deus, é acrescentar algo mais sobre a nossa vida. Para quê? Para que a gente receba o novo de Deus. Isso é uma vida transformada, porque uma vida que muitas vezes não quer nada com Deus, ela nem na igreja aparece, certo? Antes nós tínhamos também uma vida em que vivíamos no pecado, mas hoje a gente luta para viver uma vida de santidade. Quando falamos de viver uma vida de santidade, é viver uma vida a qual Jesus viveu nessa terra. Jesus viveu sem a mácula, sem o erro, sem o pecado, sem a sujeira. Jesus viveu sempre em santidade. É o que hoje nós fazemos. Nós queremos buscar esta santidade a cada dia. Como que eu sei que eu estou hoje vivendo essa novidade de vida? Como que eu sei que eu tenho essa nova vida em Cristo? É quando as minhas atitudes no meu dia a dia aparecem. Vocês que andam no trânsito todo dia, quando você tem um comportamento no trânsito de não xingar, de não amaldiçoar, de não ficar brabo. Você, quando está no trabalho, não ficar amaldiçoando, brigando, murmurando, porque o meu salário é pouco, porque eu não queria estar aqui, porque eu estou cansado de trabalhar. Quando você muda a tua mentalidade, começa a ser um homem e uma mulher que engrandece o nome do Senhor no ambiente de trabalho, no trânsito, dentro da sua própria casa. Tem uma coisa que é muito, muito triste, é a gente ver que existem pessoas que conseguem ser um bom exemplo no trabalho, um bom exemplo no colégio, na faculdade, mas dentro de casa se matam. Dentro de casa falam coisas que não deveriam falar. Dentro de casa não se suportam. E isso infelizmente tem acontecido em milhares de lares cristãos. Se nós temos uma vida nova em Cristo Jesus, nós precisamos permitir que Ele mude a cada dia o nosso interior. É uma luta? É constante? Sim. E precisamos a cada dia declarar: Senhor, eu tenho um propósito, a minha família vive dentro de um propósito, a minha vida está dentro de um propósito, que é fazer aquilo que agrada teu coração. Por que a gente faz isso? Porque Jesus está vivo e trouxe uma nova vida dentro de cada um de nós. Amém? Uma segunda situação que eu queria trazer para vocês, que Jesus, Ele está ainda agindo dentro de nós e a Páscoa continua para nós, é que Jesus, Ele quer viver, mas Ele quer se relacionar com a gente. Assim, Jesus quer se relacionar comigo todos os dias. Abre então lá em Apocalipse 3:20. E que
tem a ver Apocalipse com isso? Tudo a ver. Apocalipse 3:20. Olha só o que a palavra nos diz. Diz assim, ó. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Onde é que Jesus vai? A nossa? Onde é a nossa casa? Onde ele vem? Ou seja, a casa que ele quer habitar, lembra que eu falei algum? Mas nós somos templo. A casa de Deus que ele quer não é este templo aqui, é este aqui. Então ele está lá, ó, eis que estou à porta aí, bato. Ele vem em cada um de nós. E aqui, ó, ele conta algo muito interessante e legal para nós entendermos sempre. Eu quero, você ouça que eu estou aí, mas eu quero cear com você. Eu quero sentar na mesa junto com cada um de nós. Quando a gente senta na mesa, a gente geralmente senta na mesa todos os dias com quem? Com a nossa família. E nesse momento de família em que você está, não importa quantos vocês são, se é 2, 3, se é 4, se é... não importa. Mas você está com a sua família sentado na mesa. É o momento da sua família. É o momento em que você se relaciona com a família. É o momento em que não existe celular, não existe outras coisas. É a família. É o momento em que nós comemos, mas olhamos um nos olhos dos outros. Vocês já perceberam que quando a gente senta na mesa, todo mundo tem a mesma altura. Todo mundo fica olhando um nos olhos do outro. E é isso que Jesus quer. Olhar nos nossos olhos. Mostrar para nós que, olha, nós somos tudo no mesmo nível aqui, ó. Eu quero me relacionar com vocês, eu quero conhecer vocês melhor, eu quero andar com vocês, eu não quero estar distante de vocês, eu quero ter uma vida próximo a cada um de vocês. Jesus, ele não veio somente para salvar vidas, ele veio para habitar nas nossas vidas. Hoje nós trazemos isso muito e as pessoas têm confundido. Jesus, ele está aqui, ele é o nosso Salvador, amém, ele é. Mas ele não veio apenas para salvar. Além de salvar, ele quer habitar em cada um de nós. Ele quer se relacionar, ele quer viver conosco. Jesus não entra aqui, ó, ele pega e fala para nós, eis que estou à porta e bato e tudo mais, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ele não quer, ele não diz assim, ó, eu vou sair da tua vida depois dessa ceia. Não, ele quer o quê? Permanecer. A sua presença precisa ser constante dentro de nossas vidas. Então, a Páscoa se foi ontem para muitos, mas a Páscoa para nós continua hoje, continua amanhã, porque ele não só habitou na nossa vida um fim de semana, ele habita o tempo todo. Por quê? Porque ele está dentro de mim, e a presença dele não é apenas uma visita, é uma presença constante. Por quê? Porque depois que ele ressuscitou, eu me tornei seu discípulo, eu me tornei filho de Deus, e eu comecei a viver essa nova vida, porque ele morreu por mim, e trouxe salvação, e habita dentro de mim hoje. Quando Jesus ressuscita, algo acontece, né? Ele ressuscita, ele aparece para as mulheres e fala assim, viu, avisa lá os apóstolos, os discípulos que eu estou vivo, fala que eu estou indo lá. E aí o que Jesus faz? Ele vai até eles, Jesus senta com eles e começa a ter um novo relacionamento com eles depois da sua morte e sua ressurreição. Jesus foi lá, comeu junto com eles, Jesus conversou com eles, falou com os discípulos, Jesus caminhou, lembra do caminho de Emaús, que ele caminhou com os 2 rapazes, e os rapazes contaram que Jesus havia morrido e tal, e eles não perceberam que era Jesus, e Jesus foi na casa deles, eles serviram a mesa, e Jesus ficou um tempão com eles, eles não conseguiram reconhecer ele. Jesus estava ali presente. Mesmo que ele ressuscitou, ele se apresentou aqui.
fez tudo o que ele fazia antes para mostrar a todos que ele está vivo, que Jesus não está ausente, e sim presente na nossa vida. Jesus está presente na tua vida, Jesus está presente na minha vida. Não importa o que acontece. Quero dizer para vocês, todos nós, eu já vi vocês todos aqui sempre falarem de um momento da vida de vocês, em que vocês viveram lutas, um dia que vocês viveram lutas assim que pareciam que não iriam suportar mais, que tudo estava acabado, que não tem mais o que fazer. Mas eu quero dizer para vocês, olha onde é que vocês estão hoje. Vocês estão de pé, vocês estão firmes aqui. Isso é porque Jesus não está ausente, Ele está presente na vida de cada um de vocês. Amém? Por isso não desista, Ele nunca desistiu de nós. E eu quero dizer para você assim, na tua vida diária, fale com Ele, converse com Ele, fale com Deus todo dia. Senhor, estou aqui, estou cansado. Hoje eu cheguei para Deus e falei assim, eu tenho tanta coisa para escrever, tanta coisa para ensinar. Eu falei assim, e agora, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou organizar tudo isso? É tanto estudo, tanta palavra, e é tanta leitura, daí você tem que ficar concentrado, você tem que vir várias coisas na sua cabeça. E eu falo assim, Senhor, fala, mostra. Mas Ele vai falando, Ele vai colocando, Ele não está ausente, Ele está presente. Por isso nós precisamos buscar Ele todo dia, nós precisamos buscar a direção para as nossas decisões. Tem uma coisa que muito crente faz errado, muito cristão faz errado. Ele toma as decisões de acordo com a sua vontade. Ele não pergunta para Deus. Por exemplo, é para você amanhã sair comprar alguma coisa? É para você amanhã ou fim de semana viajar para um lugar que você não havia programado? Deus falou para você ir? Às vezes nós estamos, eu ouvi um pastor falar assim que, ele estava brincando, né? Ele dizia assim que o shopping não é de Deus, né? Que ele diz assim que a mulher dele, ela tem problemas no shopping, porque Satanás fica chamando ela. Daí ele brincava assim que todas as lojas que ela via, ela queria entrar. Daí ele falava, isso não é de Deus. Daí ele falava que ele até orava nos manequins, que os manequins ficavam seduzindo ela com as roupas, né? Para que ela comprasse e tal. E daí ele falava assim, eu comecei a pôr a mão em toda a cabeça de manequim e falar assim, sai capeta, sai daqui. Daí ele falava assim que na outra vez que ele foi no shopping, as pessoas arrancaram a cabeça e só deixaram a parte do corpo. Certo? Por que ele estava falando isso? Porque as pessoas, elas são seduzidas no shopping a comprar. Nós somos assim, se você vai no shopping, alguma coisa você tem que pegar, nem que seja uma casquinha, né? Casquinha, hambúrguer, qualquer coisa. Nós não podemos sair do shopping sem comprar. E a ideia não era para fazer isso, a ideia era só ir lá, ver, fazer uma coisa lá que tinha que fazer e tal, e não gastar. E a gente acaba gastando. Então isso às vezes é fruto de decisões que nós tomamos e não pensamos no depois. Por isso a gente precisa falar assim, Deus, me dá a direção, é para comprar? Eu posso? Não vai ter problema eu gastar numa casquinha? Não. Então pode comprar, não tem problema. Desde que a gente saiba ouvir a voz do Senhor. E a gente consegue ouvir a partir do momento que nós temos uma vida diária com Ele. Quando nós falamos com Ele. Por isso a gente sempre fala, devocional, pessoal. Leia a Bíblia todo dia, compre um livro de devocional, tem o café com Deus, tem café com Jesus, tem café com não sei o que, compra, lê, entende? Tenha um tempo para que você possa falar com Deus, ouvir a voz de Deus, parar para receber a sua presença. Nós precisamos aprender a sentir mais a presença de Deus, inclusive nas pequenas coisas. Nós hoje estamos começando esses cultos no meio da semana, no início da semana. Aí você fica olhando assim, nossa, tem tão poucas pessoas. Eu não ligo se tem poucas ou se tem um monte, porque eu sempre aprendi que aonde eu vou levar a palavra, Deus vai colocar as pessoas que ali precisam ouvir a palavra. Eu não sou motivado pela quantidade, eu sou motivado por aquilo que o Espírito manda fazer e falar. Por isso cada um de nós
precisa entender e dar sempre o melhor. Senhor, estou aqui fazendo a sua vontade. Algo de hoje o Senhor quer impactar. Vocês sabiam que pessoas falaram para mim hoje assim, mandaram mensagem dizendo: pastor, vai ter transmissão hoje? Eu falei assim: olha, eu não sei se vai ter a transmissão do culto. Por quê? Porque eu não posso ir lá, né? Eu não tenho como ir até lá, mas eu quero estar. Eu falei: eu vou dar um jeito de fazer a transmissão acontecer. Então tem pessoas que estão nos ouvindo. Se tiver um ouvindo, já é o que basta, certo? Esta pessoa quer receber. Tem mais pessoas querendo receber. Não puderam estar aqui fisicamente, mas estão ouvindo de casa. E isso é precioso, isso é importante. Por quê? Porque querem a presença desse Deus vivo sobre a sua vida. Nós precisamos exercitar aquela questão: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça amanhã? O que o Senhor quer que eu faça depois da manhã? Quando nós começamos a perguntar isso para o Senhor Jesus, Ele vai manifestar o seu poder e o seu amor sobre nós, e vai trazer sua revelação a cada dia. Por isso, não perca o relacionamento com Jesus. Amém? Uma outra questão, vou pedir para que você abra agora em Hebreus capítulo 13, versículo 5. Hebreus capítulo 13, versículo 5. E depois Filipenses 4:13. Então primeiro Hebreus 13:5. Olha só o que diz lá: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. E Filipenses 4:13 diz assim, ó: tudo posso naquele que me fortalece. Aqui eu entro num outro ponto. Jesus, Ele quer nos dar força em tempos difíceis. Diga assim: Jesus quer me dar força em tempos difíceis. A ressurreição, ela prova que nem a morte venceu Jesus. A ressurreição, ela prova que nada pode vencer quem está com Cristo Jesus. Nada. E aqui ele mostra para nós o seguinte: que a presença de Jesus na nossa vida elimina problemas. Isto é uma palavra rema para você hoje. Quando a presença de Jesus está na nossa vida, Ele elimina problemas. Se Ele fala assim, ó: não deixe o seu coração ficar preso, né, ao dinheiro, como Ele disse ali em Hebreus. Não deixe ele prender você. Não se contentem quando vocês têm, mas contentem-se a cada dia em buscar a presença de Deus. Por quê? Porque Ele nunca te deixará, nunca vai te abandonar. E que a cada dia Ele vai trazer sempre sobre nós força, ânimo, graça, alegria, unção, poder que vem dos céus, para que a gente possa passar pelas lutas e provas que vamos passar. Problemas nós vamos ter sempre, batalhas vamos ter sempre, mas quando a presença do Senhor Jesus está sobre mim, Ele elimina esses problemas. Podemos ter problemas financeiros, crises familiares, podemos ter ansiedade. Eu ouvi hoje e me chamou muito a atenção. Vocês sabem o que foi mais pesquisado na internet no ano passado por 94 milhões de pessoas? Qual foi o assunto que mais procuraram no ano passado, com frequência no ano inteiro? 94 milhões de pessoas, é quase a metade do país. Qual foi a pesquisa mais procurada? Foi sobre ansiedade. Ansiedade. As pessoas estão ansiosas com tudo, e uma das coisas que elas estão ansiosas é com a questão do quesito financeiro. Eu quero ganhar mais. Como que eu faço para ganhar mais? O outro quesito: eu preciso ser popular, eu preciso ter likes, as pessoas precisam me ver. Outra, as pessoas querem ser vistas de alguma forma, então elas correm atrás de qualquer coisa hoje. Isso tem se tornado um problema.
Vocês ouviram, ontem eu ouvi essa notícia que saiu, que o psicólogo Augusto Cury se candidatou agora à presidência da República. Ele vai entrar, ele já está cadastrado lá pelo Avante, se eu não me engano, é o nome do partido. E ele falou assim, eu vou concorrer à presidência da República. Por quê? Porque ele falou assim, hoje eu vejo pessoas que estão apenas falando sobre política. E nós não queremos viver dessa política de um lado e de outro, né? De direita e de esquerda. Nós precisamos trazer um governo para a nação, onde as pessoas precisam ser direcionadas. E ele menciona e diz assim, que as pessoas estão doentes hoje. E elas precisam ser tratadas, trabalhadas. Porque as pessoas ficam ouvindo guerra daqui, problema dali. E ele sabe que dá para levantar pessoas. Tudo está aqui, ó. As pessoas não conseguem ter direção. E a ansiedade tem sido algo que tem atrapalhado muitas pessoas. A ansiedade vai gerando medo, vai gerando insegurança, e isto vai fazendo as pessoas ficarem distantes de Jesus. Nós podemos chorar, nós podemos ter momentos assim, de um desânimo muito grande que venha sobre nós. Mas lembre-se, não desista, porque tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor não nos abandonou e nem vai nos desamparar. Por isso nós precisamos nos apropriar. Jesus, Ele sabe o teu problema, Ele sabe o meu problema, Ele sabe as nossas tempestades de cada dia, mas Ele está sempre ao nosso lado. Por isso, não permita que outras forças queiram derrubar você. Por quê? Porque Jesus está vivo sobre seu coração e sobre a sua vida. Amém? E uma última situação que eu queria deixar para vocês. Jesus, Ele vive para nos dar uma missão. Diga assim, missão. Abra lá então em Mateus 28, versículo 19 e 20. Eu já sei o que está lá. Então, se você sabe, vamos ler de novo. Mateus 28, versículo 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus, Ele ressuscitou, e logo que Ele ressuscita, e Ele depois está no meio de todos os discípulos, Ele volta ao Pai, mas antes de voltar ao Pai, Ele nos dá uma missão. Ele fala, vão e façam discípulos. Ou seja, não esconda-se, vá e fale que você pertence a mim. Vá e falem daquilo que gerou transformação dentro de você. Ensine. Ele está colocando aqui, ó, vão e façam discípulos em todas as nações, ou seja, nos 4 cantos da terra, onde o Senhor nos enviar. Se você por algum motivo não viajou para o exterior, não é porque, ele está falando de nações, então eu tenho que ir para um outro país para falar de Jesus. Ele está falando aqui de forma geral. Nós podemos ir para o norte, para o sul, para o leste e oeste, de onde nós moramos. O que ele está dizendo para nós é que nós não podemos perder a oportunidade de falar do amor dele para as pessoas. E ele fala assim, ó, vocês levem eles a serem batizados, a morrerem para o velho homem e nascer esse novo homem, mostrando ao mundo que você é uma nova criatura. E aí ele diz assim, ó, ensinando-os a obedecer. Quando você leva alguém para uma célula, você está ajudando a missão que Deus deu a cada um de nós, ajudando a levar uma vida a ser ensinada. Aquela pessoa talvez nunca ouviu ou nunca viu aquele ambiente de célula, mas ela vai estar ouvindo a palavra. Nossas crianças, elas ficam lá em cima a cada culto. Talvez para vocês é algo assim, por que eu tenho que cuidar das crianças? A gente perde tempo lá. Por que eu vou cuidar de célula de criança, ou célula de adolescente, ou célula de jovem? Não tem graça nenhuma, tem 3, tem 4.
você está ensinando, é a missão. Nós precisamos ensinar. Aqui Jesus não está falando assim, ó, você vai ter sempre multidões para ensinar. Ele não está falando isso. Ele está falando para a gente ir e fazer discípulos. Mostrar o caminho, mostrar quem é Jesus, mostrar o que o Senhor quer revelar às nossas vidas nos dias de hoje. Quem tem Cristo vivo dentro do seu coração, tem uma fé que jamais será parada. Ela sempre vai estar ativa. Nós precisamos viver em fé. Nós precisamos nos mover na fé, crendo que o Senhor vai trazer algo para que eu possa compartilhar, para que eu possa impactar vidas. Como que eu impacto vidas? Às vezes você nem fala nada, às vezes é o teu testemunho de vida. Como você se comporta, como você age diante das situações, aonde você está, com quem você fala, como que você responde, como que você olha para as situações. Isso é testemunho, e isso impacta pessoas hoje. Você não precisa ser um linguarudo, não precisa ficar falando pelos cotovelos, você precisa permitir que o Senhor use você para ser bênção na vida do próximo. E sempre que você tiver a oportunidade de falar de Jesus, fale. Não perca tempo. Viva um testemunho no teu trabalho, viva um testemunho na tua casa, na tua vizinhança. Ajude alguém que precisa. Ajude. Não importa como, de que jeito, de que forma. Às vezes aparecem pessoas pedindo coisas que nós não vamos conseguir dar. Mas eu posso tentar ajudar. Posso pelo menos perguntar para alguém. Você não tem algo, você não pode ajudar aqui ou para alguma outra pessoa, mas estamos tentando fazer algo. E quando a gente faz esse algo, o Senhor está nos usando. E além de nos usar, eu e você estamos cumprindo a missão que o Senhor Jesus nos deu. Jesus não está vivo apenas até a Páscoa. Ele está vivo também depois da Páscoa, depois do Natal, ou seja, todos os dias da nossa vida, Ele está conosco. E um último versículo para vocês, em João 11:25 fala assim: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, Jesus não está morto, Ele está vivo e Ele quer viver dentro de cada um de nós. Amém? Vamos ficar de pé. Vou pedir a você que feche os seus olhos e que você possa dizer assim: Jesus, eu quero viver todos os dias um recomeço contigo. Eu quero me entregar sempre a cada novo dia na tua presença. Eu quero que o Senhor sempre tenha total acesso à minha vida, e em todas as áreas da minha vida, o Senhor possa trabalhar, possa mover sua mão, possa arrancar tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que tenta de alguma forma trazer um impedimento para que eu cumpra o teu chamado, para que eu cumpra aquilo que o Senhor tem como propósito a ser estabelecido através da minha vida. Eu sei, Jesus, que nós morremos quando o Senhor adentrou na nossa vida. Morremos para o velho homem, para o velho eu, e nós nascemos uma nova vida, uma nova criatura, porque o Senhor agora move o seu poder, a sua glória sobre nós, e o Senhor tem nos purificado, o Senhor tem trabalhado, o Senhor tem nos envolvido sempre em seus braços e tem feito sempre a tua vontade acontecer em cada um de nós. E cada homem, cada mulher, cada filho e filha do Senhor que aqui está, eu creio, Deus, que o Senhor tem planos e propósitos e cumprirá cada um sobre cada vida aqui presente. Creio, Deus, que o Senhor moverá sempre as suas mãos e trazer, Pai, sempre sobre os teus filhos a tua direção, a tua orientação, a tua palavra de bênção em todo o caminhar, em todo o processo, Pai, por onde eles estiverem. Que a tua luz brilhe, que a tua glória se manifeste. Que o Senhor, ó Deus, traga sempre sobre nós a tua unção,
a tua unção dobrada, Pai, para que possamos cumprir e fazer os teus propósitos acontecerem sobre nós. Páscoa não é apenas um dia em que celebramos no ano e que lembramos de que o Senhor morreu e ressuscitou, mas que a Páscoa, ela é todos os dias na nossa vida, porque o Senhor está vivo em cada um de nós. Que você possa entregar sua vida nessa noite ao Senhor, dizendo: Senhor, Tu estás vivo dentro de mim, e eu quero Te servir a cada dia. Fale para Ele isso. Eu quero fazer a Tua vontade a cada dia. Eu quero cumprir o Teu propósito a cada dia. Eu quero viver dentro, Pai, da Tua vontade a cada amanhecer e declarar a Tua grandeza, declarar a Tua bondade, como nós cantamos hoje. Glorifica ao Senhor. Royandari kama cheias, handiri canticimas, rondindari kisendere macheidemas, rondi akandara machida demas, handere alakandarela macedemas, ronda maracandere machidemas, rondi akandea macidare machidemas. O Senhor diz assim: que todo medo saia do teu coração, toda falta de fé que tem tentado perturbar seu coração, o Senhor diz que Ele arranca isso do teu peito e traz sobre a sua vida o seu refrigério, a sua paz. Vocês passarão dias que parecerá que não tem resposta para tudo que vocês vão fazer, mas o Senhor te diz assim, ó: eu te confirmei esse lugar, eu estou com você, apenas faça o que é para ser feito, porque a palavra eu já te entreguei. Eu cumpro com as minhas promessas sobre ti. Continua dentro do meu propósito. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Permaneça com o seu olhar fixo em mim, diz o Senhor. Olha para a minha palavra. Deposita sempre tua fé em mim, diz o Senhor. E eu estarei sempre ao teu lado, lhe conduzindo, e levando ao caminho de vitória. Levante um altar de adoração a cada dia. Contemple a minha face, diz o Senhor. Porque eu tenho prazer em ouvir sua voz. Receber teu coração. Como é precioso ter você comigo. E eu quero derramar do meu bálsamo constantemente sobre ti. Uma nova unção. Mas a cada novo dia virá sobre ti. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. E aqui eu tenho filhos e filhas que me temem, diz o Senhor. Eu estou com vocês. Eu os abençoarei sempre. A minha mão está estendida, te abençoando, e fazendo a minha obra a cada dia,
sobre ti estarei. Manifestando a minha glória, diz o Senhor dos Exércitos. Obrigado, Deus. Obrigado que o Senhor tem estado presente e vivo em cada um de nós. Obrigado que a tua glória está sempre, sempre nos envolvendo. E obrigado porque o Senhor está aqui, agindo com poder, agindo com graça sobre cada um de nós. É assim que oramos, gratos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu queria pedir que você preparasse sua oferta hoje ao Senhor. Você pode usar a chave Pix, pode colocar lá para nós, Felipe. Se você tem oferta em dinheiro, tem os envelopes, mas se não tiver envelope, você pode trazer direto, colocar aqui. Mas a chave Pix talvez é a mais prática para você. Gostaria que você pudesse entregar essa oferta antes de nós encerrarmos nossa celebração aqui nesta noite e agradecer sempre a Jesus por Ele estar aqui presente. Amém? Se você tem tua oferta, pode trazer aqui. Se você prefere usar a chave, fique à vontade. Amém? Vamos encerrar então. Lembrando, amanhã tem escola de líderes para o pessoal. Quarta-feira tem célula, quinta tem célula, sexta e sábado tem célula. E domingo nós estamos aqui novamente, tá bom? Vamos orar então? Obrigado, Senhor. Obrigado por esta noite, obrigado por esse momento juntos. Obrigado porque a tua presença ela está aqui e continuará agora que vamos retornar para casa. Tua glória permanecerá na nossa casa e na nossa vida todos os dias. Agradecemos pelas ofertas, obrigado pela tua provisão, pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor Deus, que o Senhor tem abençoado esta casa e tem sido bênção, ó Deus, poder honrar o teu nome e engrandecer ao Senhor através das sementes que o Senhor dá a nós. Continue, Pai, a mover a sua glória em cada um. E traz sobre nós uma semana rica, cheia de bênção, cheia da tua vitória, e que possamos conquistar vidas, que possamos ser testemunhos, e que o Senhor esteja sempre, sempre agindo e operando sobre nós. Te agradeço, Deus, por podermos reiniciar esses cultos nesta segunda-feira, e que cada reunião na segunda possamos, ó Deus, sempre, sempre glorificar, exaltar o seu nome e ver cada vez mais vidas buscando a tua face, glorificando ao Senhor e exaltando o seu nome. Leva-nos em segurança e continua, Pai, nos dando a tua paz e uma noite muito agradável de descanso e uma semana repleta de vitórias. É assim que oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus nos abençoe. Uma boa noite a todos. Nos vemos durante os dias.